As regras do jogo no agronegócio brasileiro mudaram. Ponto. Existe uma transformação acontecendo, silenciosa, mas absolutamente fundamental. E o que a gente vai fazer aqui é desvendar exatamente o que isso significa para a sobrevivência de um negócio hoje. Olha, essa frase aqui, ela é o nosso ponto de partida. E por que ela é tão forte? Porque ela vai contra tudo o que se pensava. Aquela ideia de que o lucro se faz no campo, na hora da colheita. O que ela diz é que a batalha pela rentabilidade começa muito, mas muito antes. Começa no exato momento da compra. Então, para a gente entender essa mudança toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o modelo que dominou o setor por gerações. A lógica era bem clara, bem direta. O foco era um só, bem simples: plantar mais para colher mais. O sucesso? O sucesso era medido em sacas por hectare. E era isso, fim de papo. Toda inovação, todo investimento se concentrava ali, exclusivamente da porteira para dentro. Pois é, só que acontece o seguinte: esse modelo que, funcionou tão bem por tanto tempo, ele simplesmente já não dá mais conta do recado. O cenário mudou de uma forma drástica, trazendo desafios que a simples produtividade sozinha não consegue mais resolver. E que forças são essas que estão mudando tudo? Bom, a gente está falando de uma pressão de custos que não para de subir. De um mercado que, sobe e desce de um jeito totalmente imprevisível. E, para completar, um emaranhado de regras que só fica mais e mais complexo. Juntas, essas coisas criam o que a gente chama de a nova e brutal realidade do setor. Mas, apesar de todas essas pressões externas serem muito reais, muito impactantes, a análise que a gente está fazendo aqui aponta para uma causa raiz um pouco diferente. Algo que acontece bem antes da colheita e que muitas vezes passa batido. E aqui chegamos na pergunta central. Se o problema não é só a produtividade ou o mercado, de onde é que está vindo esse vazamento de rentabilidade no agronegócio de hoje? E a resposta está neste axioma, que é a ideia central de toda essa conversa. Pensa bem nisso aqui. O custo de comprar mal, hoje, é maior do que o custo de produzir mal. É forte, né? Significa que pagar caro demais num fertilizante pode custar mais para o negócio do que uma quebra de safra por causa da seca. O risco financeiro, ele mudou de lugar. É uma inversão total de prioridades. E aqui a gente vê a consequência direta. Isso não é um problema teórico, não. Essa ineficiência na hora de comprar vai corroendo a margem de lucro dia após dia. E, no fim das contas, é um dos principais motores do aumento da inadimplência que a gente vê no setor. Bom, se o problema está no jeito de comprar, então a solução passa por uma mudança radical na forma de enxergar o departamento de compras. Tem que parar de ver aquilo como, uma função administrativa qualquer que só gasta dinheiro. A transformação que precisa acontecer é exatamente esta. É sair daquela visão antiga de que compras são um centro de custo burocrático para uma visão nova, onde compras é um ativo estratégico fundamental para garantir a saúde financeira, a solvência do negócio. Beleza. Agora vamos ver como é que isso se constrói na prática. Essa nova abordagem estratégica, ela se divide em 3 áreas de atuação que são essenciais. Pense nelas como 3 frentes de batalha que vão definir a sobrevivência nesse cenário de agora. E que frentes são essas? Primeiro, a solvência, que é para garantir a base financeira, o alicerce de tudo. Segundo, a blindagem fiscal, que vai proteger essa base, otimizando a carga de impostos lá nas compras. E por fim, a inteligência de sourcing, que nada mais é do que usar dados para achar as melhores fontes, as melhores condições e com isso fortalecer as 2 primeiras frentes. E a gente termina com essa reflexão. Diante dessa mudança toda, que é inevitável, onde o poder parece que saiu do campo e foi para a mesa de negociação, a pergunta que fica não é se a mudança vai acontecer. A verdadeira questão é: o negócio está de fato preparado para ela?